E chegou a hora de você conferir as glórias e dificuldades de pessoas que conseguem fazer caber 2 jornadas em um dia só. Começa agora o programa Empreender em Dose Dupla. Seja bem-vinda! E hoje a gente conversa com a especialista Renata Malheiros, coordenadora de empreendedorismo feminino do Sebrae Nacional. A Renata tem mestrado na Universidade de Cambridge em estudos sobre desenvolvimento. Mas antes da gente conversar, vamos conhecer a história de uma empreendedora fantástica? Ela é professora, mas decidiu empreender sem deixar de lado a preocupação e o cuidado com o ser humano e com o planeta. A empreendedora criou um bioabsorvente para cuidar da saúde da mulher. Pois é, o produto tem poucas substâncias capazes de criar algum tipo de alergia e ainda é biodegradável. Um empreendimento inspirador. Uma mulher que dá aula para alunos com deficiência visual e autista e ainda encontrou tempo para empreender cuidando do planeta. A gente confere a partir de agora. Cada degrauzinho, cada venda que eu faço, eu comemoro. Cada pessoa que elogia, cada feedback que eu recebo. Sabe, quando eu encontro com alguém, ai Lu, teus absorventes, que maravilhoso, eu vi, eu usei, nossa, que legal, sabe assim, é realmente muito prazeroso esses momentos pra mim, de saber que é como se fosse a mãe, né? Eu sou a mãe, eu olho já com carinho, mas não, tem outras pessoas que também olham com carinho, que veem nele o potencial que eu vejo, que sabem do quanto, que aproveitam, que usufruem desse benefício. Então é muito bom, realmente pra mim é comemoração cada etapa, cada feedback, cada produto vendido, colocar, quando é de outro lugar, colocar no correio, sabe, preparar aquela caixinha, fazer uma cartinha. Realmente eu vivo isso bem intensamente. Eu acredito que o propósito faz com que nos momentos mais difíceis tu não desista. Eu acredito que ele é um grande incentivador. Porque quando é só pelo dinheiro, eu vou fazer isso, é pelo dinheiro, a hora que o dinheiro falha, é a primeira coisa que tu faz, então tá, eu tava aqui por dinheiro, então eu não tenho que estar aqui. Quando tem mais do que isso, quando tem um propósito, não tem, a crise vem, as dificuldades, mas é o teu propósito, não, mas eu vou passar por isso. Tu acaba vendo tudo muito como um processo. Eu tô passando por esse processo e esse processo vai me deixar mais forte. Na próxima vez que essa crise vier, eu vou estar mais preparada. Então, o propósito eu acho que é como se fosse a cereja do bolo. Ele está lá na ponta do pico do Everest e cada vez que falta o ar, cada vez que dificulta, tu vai olhar lá e vai dizer, não, mas não é só por mim. Tem mais, tem outras coisas, tem muito mais em jogo do que só chegar lá. É todo o caminho, é todo mundo que vai vindo junto. Eu sou Lucilene, tenho 41 anos, sou formada em pedagogia. Antes de fazer pedagogia, eu cheguei a cursar durante 2 anos arquitetura. Sou natural de Imbituba, moro aqui em Antônio Carlos há 1 ano. Já morei em outro momento, mas por questões de trabalho eu acabei voltando para Biguaçu, que é onde, desde que eu vim de Imbituba, sempre morei. A Porgaia, o sonho da Porgaia começou há 4 anos atrás. Eu comecei a participar, eu me sentia muito desconectada com o meu feminino. Era muito tudo no automático. O fazer por fazer, tudo era muito corrido, tudo era muito desconectado. E eu comecei a participar de encontros de mulheres, de círculos de sagrados femininos. E conversando com outras mulheres, a questão era muito forte em todas isso. E eu comecei a lembrar lá da minha adolescência que usava-se paninho, que usava-se, minha mãe usava, e num primeiro momento aquilo era horrível para mim. Então eu comecei a focar em algo que pudesse realmente trazer aquilo, mas com mais qualidade. Aí durante 2 anos eu fiz muito caseiro, usava produtos que eu tinha acesso, materiais que eu tinha acesso, mas sempre buscando algo que ficasse realmente mais confortável, mais próximo possível do que existia no mercado de absorventes descartáveis. Aí, há 2 anos atrás, eu conversei com uma amiga, ela tinha recém se separado e estava com uma grana e queria investir em alguma coisa. E aí eu sugeri para ela, olha, eu tenho a ideia, né,
de fazer absorventes ecológicos. Eu acho que hoje todo mundo está buscando sustentabilidade, essa ideia vai ser, né, tem futuro. Eu acredito muito nisso e eu preciso de alguém que me apoie, que esteja do meu lado. E ela, super administradora, começamos a pesquisar e procurar materiais. Nós duas usávamos DIU na época, então quem está com DIU não menstrua. Tiramos o DIU para a gente começar a menstruar e realmente fazer os testes de como acontecia mesmo. Então foram alguns meses assim testando, fazendo e buscando produtos até que a gente encontrou uma outra empreendedora que deu muitas dicas, inclusive desse material que é o PUL, que é um material impermeável e respirável. Então ele entrava dentro daquilo que a gente estava buscando, que era um produto que desse segurança, mas que não precisasse ser grosseiro, que também proporcionasse conforto, que também proporcionasse qualidade para as mulheres. E aí saiu o absorvente da Porgaia, realmente o produto final, assim, às vezes a gente altera no caminho, a gente alterou algumas coisas, mas a base dele ficou realmente essa. Alteramos cor, num primeiro momento era branco esse material, e aí a gente passou para o marrom para que não manchasse, porque o sangue é uma coisa que mancha muito e tal. Então pensando sempre nessa melhoria para a qualidade da mulher, né? E hoje é fechado nisso, né? Nesse material, ele é bem fininho, bem compacto, com o poder de absorção de um absorvente descartável. Então, tu vai ficar com um absorvente desse de 4 a 6 horas, assim como é o descartável, e com a possibilidade de ele ter uma duração até de 3 anos, com cuidado até muito mais. Coisas que eu penso muito assim, hoje em dia tem se falado muito na pobreza menstrual e é óbvio que a gente tem que pensar nos lugares que a gente chega com isso, porque tem lugares que não tem nem saneamento básico, mas e os lugares que tem? Pensar que esse investimento seria muito mais duradouro. Não é todo mês a menina vai lá e pega aquele pacote absorvente, ela vai ter o kit dela, ela vai ter o cuidado dela, ela vai ter esse olhar para ela desde sempre. Já desde o princípio, eu vejo muito isso assim que, então vamos olhar para a pobreza menstrual, mas não olham realmente, é só para, vamos calar a boca dessas mulheres e vamos acabar com isso, sabe? Não realmente olhando as necessidades. E tem os lugares que realmente é obrigado a ser o descartável, e eu não retiro isso. Tem muitas comunidades que não chega água, que não tem saneamento, que a higiene é muito precária. E até nesse sentido mesmo, por que ainda estamos vivendo isso? Por que ainda existe comunidades desse jeito, sabe? Como que uma menina entra na adolescência, tem a sua primeira menstruação e não tem o mínimo de higiene? É muito incabível isso, né? Mas realmente de que seja mais. Imagina uma prefeitura que investe em absorventes acabando com o problema e também cuidando do meio ambiente. Não tem lugar, não precisa ser um lugar de turismo que não tenha natureza e que não tenha que ter esse cuidado. Então, realmente E aí eu acredito que vai chegar uma hora que vão estar com uma visão tão aberta sobre isso, que isso vai ser normal, que vai ter opção. O que tu prefere? Queres um kit com absorventes ecológicos? Eu vendo pelas redes sociais e eu tenho algumas pessoas que vendem para mim. Em Curitiba tem uma loja colaborativa, Viva a Tenda. Tem uma ginecologista natural em São Paulo que vende para mim. Ela oferece para as pacientes dela, né, para as clientes dela. Aqui em Florianópolis tem na Trindade uma loja que compra o produto e revende, não é como um consignado. Ela realmente compra o produto e coloca na loja dela para vender, Tenda da Luz. E tem uma loja em Biguaçu que revende também para mim, que aí é consignado. Em outubro do ano passado,
eu fiz um evento aqui na minha loja, do Outubro Rosa, né? E ela perguntou se poderia trazer os produtos para apresentar também aqui para os clientes. E nesse tempo, eu já conheci o projeto, né? Porque é da minha irmã, já há uns 2 anos mais ou menos. E aí nesse dia a gente teve a oportunidade de conversar bastante sobre o projeto. E, inclusive eu virei cliente dos absorventes também nesse mesmo final de semana. E aí ela, depois disso, ela perguntou se eu podia deixar os produtos aqui, eu aceitei e tô com eles aqui na loja também, mais um produto de venda aqui na loja. Um kit com 5 absorventes vai estar em média ali 150 e poucos reais, 158 reais. Aí parece muito porque tu paga 20 reais num pacote. Só que um pacote não é suficiente pro teu mês. Tu vai ter que usar 2, pelo menos. Na minha casa são 3 mulheres menstruando. Então, dobra isso, né? Triplica, na verdade, né? Então, eu acho que o custo de tu não ter que comprar o absorvente, quando tu dilui isso, 3 anos usando um absorvente que tu pagou um kit, 170, 200 reais que seja, se eu preciso de mais absorventes para mais dias, e tu dilui isso no que tu usaria, no que tu gastaria durante 3 anos, é incomparável. Então, esse é mais um dos benefícios, assim, financeiro. A pedagogia me dá essa possibilidade. Eu posso fazer a diferença na vida de uma criança e essa diferença pode ser decisiva para que ela realmente tenha uma profissão, goste de estudar, que ela realmente siga, né, no meio educacional muito mais. Eu digo que eu tive professores que me fizeram me apaixonar para mim seguir estudando, né? Se tu só tem professor que não é tão legal, tu acaba, não gosto disso, eu não quero isso. Mas a Porgaia, ela pode chegar de uma forma muito maior em pessoas que nem estão usando e nem sabem que ela existe. Ela chega, a ideia da sustentabilidade, a ideia de tu de ter um produto que ela cuida da saúde. Crianças que nem imaginam que a mãe está usando estão tendo uma mãe mais presente porque ela está usando. Então ela chega de algum jeito, sabe? Eu acho que ela tem uma ideia muito maior, que a coisa é muito grande. E mesmo em pessoas que estão lá do outro lado do mundo, de alguma forma, a pessoa que comprou um absorvente e deixou de jogar num aterro sanitário, lá no outro lado do mundo tem um reflexo para isso. A pesquisar sobre os produtos químicos que eram usados na produção, eles começam a usar já na plantação do algodão. Então, ele já está atingindo o solo desde antes, né? Tipo, desde antes da fábrica, desde antes de tudo. Aí é um produto que tem plástico, que não existe nada de tratamento jogado nos lixões, nos aterros sanitários, que tem, em média, mais de 100 anos para serem decompostos no meio ambiente. Então, tu vai usar por 4, 6 horas, tu vai usar no mínimo uns 15 absorventes por ciclo, no mínimo, né? Eu acredito, eu usava mais, mas vamos ali para uma pessoa com um ciclo menor, no mínimo uns 15 absorventes por ciclo, e tu vai morrer, e o primeiro absorvente que tu usou ainda vai estar ali para as próximas gerações. Então, aí tu começa a adentrar mais nisso. Além de todo o benefício que tem o absorvente ecológico para a tua saúde, para o planeta é imensurável. Uma mulher menstrua em torno de 40 anos, usando de 5 mil a 15 mil absorventes cada uma. É toneladas de absorventes, sem o mínimo tratamento, que estão já... que chegam a poluir o lençol freático desde a produção, desde o princípio da produção do absorvente descartável. Então é gritante, daí parece assim que cada vez mais tu te apaixona por aquilo, cada vez mais tu acredita, porque é muitos benefícios, é muita coisa boa, numa atitude que é tão econômica, né? Que história linda mesmo. Muitas mulheres precisam de ajuda mesmo com a pobreza menstrual.
Um assunto muito importante de falar. A gente viu a garra de uma professora que, além de dar aulas, arrumou tempo para criar um produto inovador, um absorvente biodegradável. A Renata Malheiros, coordenadora do empreendedorismo feminino do Sebrae. Renata, um empreendimento desse serve de exemplo e inspiração para todas as mulheres do Brasil, né? O que mais chamou a atenção nessa iniciativa da professora? Primeiro é fazer parte de redes. Ela conta que ela teve vontade de falar com um círculo de mulheres, com grupos de mulheres. Foi aí que ela teve a ideia, né, de fazer absorventes ecológicos. O segundo ponto é justamente escutar os clientes. A gente muitas vezes acaba colocando um produto ou um serviço no mercado sem escutar atentamente o que os clientes desejam. E os clientes não desejam exatamente o produto, eles desejam resolver um problema que eles têm. Então, ela escutando as mulheres que muitas vezes tinham alergia, né, sentiam incômodo com os absorventes tradicionais, então ela, opa, escutou o cliente e conseguiu levar uma inovação no produto dela. E o terceiro ponto é a proatividade e o networking dela, a rede de contatos dela. Ela conta que ela tinha uma amiga, uma conhecida que tinha um dinheiro e ela precisava, claro, né, de um capital inicial para montar o negócio, e foi atrás da amiga, conversou, persuadiu a amiga, convenceu. Então, fazer parte de redes, fundamental. Você escutar o cliente, outro ponto que é incrivelmente bom para quando você é empreendedor ou empreendedora. E, por fim, proatividade e rede de contatos. É verdade. E por que é fundamental estimular o empreendedorismo feminino? Essa é a pergunta-chave, né? Muitas vezes a gente escuta isso, mas para que, Renata, projetos de mulheres, né? Aqui no Sebrae, que nós fazemos projetos específicos para mulheres empreendedoras, não é difícil para todo mundo empreender, não é difícil para homens e mulheres. E a resposta é que sim, é difícil para todo mundo empreender. Os homens também não estão ali passando, né, tranquilidade na hora de empreender, mas a verdade é que existem desafios adicionais que se apresentam às mulheres na hora de empreender. E esses desafios são culturais, né? Que bom que não são naturais, como algumas pessoas aí acabam falando. Basicamente, esses desafios são as tais crenças limitantes ou vieses inconscientes que a sociedade coloca na nossa cabeça quando nós somos criancinhas. Sabe aquelas coisas que a gente escuta quando é criança, tipo, isso não é coisa para menina, isso não é profissão de mulher, isso não é jeito de mulher falar. Os homens também recebem crenças limitantes quando eles são crianças, mas geralmente são voltadas para os sentimentos, para as emoções. Homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento. Então a gente acaba crescendo com essas crenças ou vieses inconscientes que são baseados em estereótipos, preconceitos mesmo, e isso acaba influenciando as nossas decisões. A boa notícia é que, como isso é cultural, isso pode ser mudado com diálogo, com muita capacitação, com formação em redes e com, de fato, saber que existem esses desafios adicionais, não são culpa das mulheres, né, esses desafios, na verdade, é pela sociedade que se passa sem perceber, são inconscientes. É verdade, é importante a gente falar isso, né? Porque que tem esse incentivo, né, de um lado e não do outro, né? Renata, como o Sebrae vem ajudando as mulheres a abrir o próprio negócio e ocupar cargos de liderança nas empresas? Existem alguns programas de incentivo ou não? Existem sim. Nós temos o projeto Sebrae Delas, que é o nosso grande guarda-chuva, é o nosso grande programa voltado para mulheres empreendedoras, ou se você também é mulher e quer empreender, o Sebrae Delas também é para você. Basicamente, a gente atua nas duas grandes ramos de competências empreendedoras. O primeiro grupo são as competências técnicas. Então, independente se você é homem ou se você é mulher, independente do seu gênero, você precisa, quando você está à frente de uma empresa, saber a parte técnica, ou seja, planejamento, finanças, marketing. Você precisa saber colocar um preço no seu produto, no seu serviço, a legislação que você tem que cumprir, como que você vai fazer a propaganda. Tudo isso é técnico e um bom curso ou uma consultoria do Sebrae com certeza pode te ajudar. Agora a gente sabe que só ser bom nesse grupo de competências não vai te fazer um bom empreendedor nem uma boa empreendedora. Você precisa ser bom também num outro conjunto de competências, que são as competências socioemocionais. E são justamente nelas que a cultura dá rasteira em nós mulheres. Como eu havia falado, não é culpa nossa, é culpa da cultura que acaba passando, né, esses preconceitos de geração em geração de maneira inconsciente. E aqui essas competências são autoconfiança, falar em público sem ficar com vergonha, persuasão, negociação, fazer redes, networking, conexões.
Tudo isso são competências que, na verdade, a gente acaba operacionalizando ou colocando elas para fora muito da forma que a gente foi criado, sabe? Então, as mulheres, elas geralmente falam que se sentem mais desconfortáveis em falar em público ou na hora de negociação, e é claro, a gente sabe que muitas vezes ali vem aquele backlash, aquela cara feia, nossa, mas por que você está falando assim? Né? Então, essas competências são justamente as que são mais influenciadas pela nossa cultura. E a boa notícia é que mentoria é a grande solução para se trabalhar essas competências. Quem quiser saber mais sobre os programas do Sebrae voltado para as mulheres empreendedoras, basta acessar www.sebrae.com.br/delas. Renata, o empreendedorismo feminino é um tema que tem ganhado muita força aí nos últimos anos. Mas abrir um negócio vai além de ter uma boa ideia, né? Ou de um bom produto. É mais difícil para a mulher? Olha, queria dizer que não, mas as pesquisas e a experiência demonstram que sim, existem desafios adicionais às mulheres que geralmente os homens não passam. E esses desafios são basicamente em dois grupos, né? O primeiro é o tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. O que a gente faz com esse tempo é que faz a diferença nas nossas vidas. As pesquisas do Sebrae descobriram que as mulheres empreendedoras no Brasil se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. Eu costumo brincar, o que a gente está fazendo quando a gente não está se dedicando aos nossos negócios? Será que a gente está tomando uma caipirinha na rede? E a verdade é que não. A gente sabe que a gente está cuidando de tarefas domésticas, tarefas de cuidado, sejam com crianças, com idosos ou com a casa. Que olha aí, por motivos culturais, essas tarefas geralmente sobrecarregam a mulher. Então, o primeiro ponto é falar sobre divisão de tarefas, né? É falar sobre creches, é falar sobre redes de apoio. Se todo mundo na casa se beneficia de uma comida bem feita, dos filhos bem criados, né, de uma casa limpa, será que é justo que isso recaia tanto sobre a mulher e impeça ela de realmente se dedicar também aos seus negócios? Então, o primeiro ponto é justamente a questão do tempo. E o segundo ponto é a questão do sonho. Nós somos aquilo que a gente vê gente como a gente sendo. Ou seja, nós crianças, se a gente não vê mulheres astronautas, mulheres engenheiras, mulheres motoristas de caminhão, ué, será que isso é pra gente? Mesma coisa os meninos. Se eles, criancinhas, não veem homens bailarinos, homens professores primários, ué, será que homem pode exercer essas profissões? Então, a gente precisa jogar luz nas mulheres empreendedoras, nas mulheres líderes, para que as crianças também possam sonhar em ocupar esses cargos quando elas ficarem adultas. É verdade, é importante, né, que tenham exemplos, né, do contrário para poder se espelhar. Renata, e quais as características encontradas em mulheres empreendedoras de sucesso? Bom, as características do sucesso no empreendedorismo são as mesmas, independente do seu gênero, para homem ou para mulher. A grande verdade é que, como a gente já sabe que as mulheres acabam enfrentando desafios adicionais culturais, né, como a sobrecarga do trabalho doméstico, cuidado com as pessoas, preconceitos mesmo na hora ali do mundo corporativo, as mulheres empreendedoras, geralmente bem-sucedidas, primeiro, elas têm alguém ou uma rede de apoio que as ajude na parte das tarefas domésticas e cuidados com pessoas, dando tempo para elas se dedicarem aos seus negócios. Uma outra característica de empreendedores de sucesso é não ter muita vergonha de fazer novos contatos, conversar com possíveis fornecedores, parceiros comerciais. A gente mais vê a rasteira. No mundo dos negócios, precisa convidar alguém para tomar um cafezinho ou participar de um almoço de negócios. E a gente sabe que muitas vezes quando a mulher acaba abordando um executivo, né, um homem no mundo dos negócios para chamar para um cafezinho ou para o almoço, ixi, pode ser que seja mal interpretada, o marido é ciumento, será que eu vou fazer isso? Então, são essas filigranas culturais que acabam atrapalhando muitas vezes a vida das mulheres empreendedoras. Então, as bem-sucedidas são aquelas que conseguem ver essas questões, que conseguem de alguma forma ter uma rede de apoio, uma autoconfiança, um trabalho, né, interno que, olha, não é moleza, porque a gente passou a vida inteira sendo criada de outra forma. Então, são essas mulheres que estão rumo ao século XXI. A importância também é que os homens vejam isso e que mulheres e homens, que a gente sabe que infelizmente reproduzem esses preconceitos, essas crenças limitantes, vejam isso, tomem consciência e parem de reproduzir. É verdade, né? E muitas vezes são as próprias mulheres, né, que são machistas, vêm com preconceito, né?
em cima de tudo isso. Nem sempre são os homens também, por causa da criação, é claro, infelizmente, da cultura, né, que a gente teve. Ninguém está imune. Ninguém está livre disso. Renata, muito prazer, viu, pela sua presença. Esclareceu muito a gente aí sobre o empreendedorismo feminino. Quer deixar alguma última dica aí para quem está assistindo? Bom, eu gostaria de convidar todos para conhecer a nossa página no portal Sebrae, sebrae.com.br/delas. Nessa nossa página nós temos estatísticas, nós temos conteúdos voltados para as mulheres empreendedoras, nós temos uma websérie em formato bem dinâmico, de 5 a 8 minutinhos, onde a gente convidou mulheres empreendedoras para elas compartilharem suas principais dores, seus principais desafios, como, por exemplo, culpa materna, empreender a dois, como é que você faz quando o seu cônjuge é também seu sócio, enfim, vários desafios de uma maneira bastante descontraída. Então nós temos esses vídeos totalmente gratuitos. Eu gostaria de convidar a todos que acessem e contem pra gente o que vocês acharam. Maravilha, tenho certeza que a nossa telespectadora vai correndo, porque empreender é preciso e incentivar as mulheres mais ainda. Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Gostou do programa Empreender em Dose Dupla? Eu também adorei. Até o próximo programa, onde vou mostrar mais uma história inspiradora. Até o próximo, tchau!